sabedoria, conhecimento, pois eu não sei de nada, e eu te peço que a tua palavra venha a ser, meu Deus, orientada ao coração dos teus filhos, para que eles possam aprender a cada dia mais, viver na tua presença. Pai, coloca teus anjos aqui no altar, na porta da igreja, sobre o coração do teu povo, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Maluca, tira um pouquinho mais do eco aqui, por favor, Maluca. Qual é o tema nessa noite? A verdade liberta. Você sabia que toda pessoa que ela anda na verdade paga preço? Por isso que o mundo hoje está na situação que está, porque as pessoas preferem mentir. As pessoas, para ser favorecidas, as pessoas para ganhar dinheiro, as pessoas para ganhar fama, sucesso e outras coisas mais, elas sabem que para chegar a esses lugares é preciso que minta, é preciso que haja uma falsidade, um engano. Mas o tema nessa noite é falar o quê? A verdade. Jesus disse: não saia da sua boca, a não ser a palavra da verdade. Porque o diabo, ele é o pai e quem mente é filho do diabo. Muitos cristãos, eles foram mortos na Bíblia, jogados em cova de leões, queimados vivos, degolados, pelo motivo, falar a verdade. A verdade, ela tem que ser, irmãos, na vida de um cristão. Você vai para se aposentar, você tem que falar a verdade. Porque se aposentar na mentira, você vai ter uma aposentadoria amaldiçoada. É verdade ou não é? Então tudo que você for fazer, você tem que falar a verdade. Seu marido perguntou: onde quer que você estava? Eu estava na casa de fulano. Aí o marido chega lá: ei, minha esposa estava aqui? Estava não. Trouxe um problema seríssimo. Diga glória a Deus. Porque não falou a verdade. Então a mentira, ela sempre tem a perna curta. Então o que Deus está querendo falar para nós, que nós devemos falar a verdade, pregar a verdade, porque todas as pessoas que ficam perto de você através da verdade, são seus verdadeiros amigos, são seus verdadeiros irmãos. Diga agora a Jesus. Então olha para seu irmão, paga o preço que você pagar, mas fale a verdade. Não minta. Quando nós vivemos na verdade, nós não vivemos uma vida de aparência. Então olha o que é que diz: não tenha medo de falar o que? A verdade. Pastor, se eu falar a verdade para o meu patrão, ele vai me mandar embora. Se eu falar a verdade para o meu patrão, pastor, ele vai me mandar embora. Você prefere ser mandado embora ou perder a presença do Espírito Santo? Porque quando você perde um emprego, porque você falou a verdade, Deus vai te dar outro maior. Diga glória a Deus. Deus, ele cuida daqueles que falam a verdade. Quando nós andamos na mentira, todos os seus passos são tenebrosos, tudo que você vai fazer vai dar errado. Mas quando você fala a verdade, ainda que você perca tudo que está ao teu redor, mas Deus vai te dar a vitória. Diga agora: Deus, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai fazer você crescer, porque você não anda na mentira, você anda na verdade. Pergunta para seu irmão: quer andar na mentira ou na verdade? Diga aí: a mentira tem perna curta. Então, pois a verdade liberta, irmão. Tem muitos pastores que têm medo de pregar a verdade, porque tem medo de perder os irmãos. Tem muitos pastores que têm medo de pregar a verdade, porque tem medo de perder o dízimo da igreja.
Tem muitos pastores, já andei em igreja, já fui de várias igrejas que tinha pessoas que eram farmacêuticos, pessoas que tinham empresa, mas o pastor aceitava eles fazer coisa errada, e quando tentava resolver o problema, dizia: não mexa não, porque ele é um empresário, ele é uma pessoa de alto escalão, mas quando era um pequenininho começava a oprimir. Esse pastor anda na verdade? Na mentira. Na igreja não tem pequeno, não tem grande, não tem maior, não tem empresário, tudo tem que ser na mesma medida. Diga glória a Deus. O pastor que prega só a verdade para os humildes, para as pessoas que não têm, que olha que não tem nenhum valor, irmão, isso não é pastor. Pastor que passa a mão na cabeça de pessoas por causa de dízimo, por causa de dinheiro, esse não é um pastor verdadeiro. O pastor verdadeiro, ele não está preocupado, não é com dinheiro, ele não está preocupado com carro novo, ele está preocupado com interesse, ele não está preocupado com o seu emprego, ele está preocupado é com alma. Diga glória a Deus. Então por isso que ele tem que pregar a verdade. Doa a quem doer. Olha para seu irmão, diga: o pastor tem que pregar a verdade. Diga: doa quem doer. Porque a verdade liberta, meu irmão. Olha aí, ó. Você está entendendo para que a verdade? Agora o problema é que as pessoas não querem ouvir porque não aceitam que estão errados. Você vai pegar para uma prostituta, ela diz: não, pastor, o que eu estou fazendo é certo, porque eu tenho que dar de comer a meus filhos. Você vai pregar para um vendedor de droga, você diz: pastor, eu tenho que vender porque eu tenho uma família para dar de comer. Eu fui pregar para um crente que tinha um bar, aí ele disse: não, pastor, olha, Deus sabe, Deus conhece que eu estou com esse bar aqui, é porque é para dar de comer a minha família. Mas eu digo: você sabe quantas almas você vai mandar com o inferno com esse bar? E tanto eu pregar a verdade, ele tirou o bar e colocou uma lanchonete. Diga glória a Deus. Mas teve que alguém falar na cara dele que ele estava errado. As pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem ouvir que estão erradas, mas nesse ministério batista da restauração tem que ouvir a verdade. Diga agora a Deus, porque esse pastor não é comprado por dinheiro, esse pastor é comprado pela verdade. Jesus diz: pregue a verdade, toque a trombeta em Sião e aborreça. Então a verdade liberta, mas a mentira ela aprisiona. Você sabe disso? Você quer ser aprisionado ou liberto? Liberto. Quarta-feira aqui manifestou uma criança, e sem ninguém perguntar, quem estava aqui? Quarta-feira. Júlia também estava Rian, estava Mão Negro, Francisco, estava Alain. O demônio usando a boca de uma criança, porque se fosse uma pessoa adulta, talvez ia dizer: não, é mentira, foi o pastor que mandou. Mas o demônio saltou, manifestou a primeira vez, foi expulso. Com pouco tempo ele voltou e ele começou a falar das roupas apertadinhas que era dele, ele amava, ele adorava, e todas as pessoas que andavam transmitindo sexualidade, essas pessoas eram dele. Quem foi que ouviu aqui? Quem ouviu? Vocês ouviram? Que as irmãs que vai para as academias com roupinha arrochadinha, mostrando a bunda, mostrando a frente e atrás, era dele. Ele amava, ele adorava e era dele. Mulher de Deus não anda mostrando o rabo, não. Mulher de Deus, ela tem roupas decentes para cobrir o seu corpo, porque o seu corpo é morada e santuário do Espírito Santo. Diga glória a Deus. O corpo de uma mulher de Deus não é para atrair sexualidade e fazer os homens pecar. O corpo de uma mulher de Deus é para representar a presença do Espírito Santo. Isso é de homem e de mulher. Uma vez eu passei de frente de uma igreja, estava uma irmã pregando, louvando, com a calça comprida, rasgada, 3 cortes vendo a calcinha dela, no altar de Deus. Eu estou falando que eu vi isso aí, não foi coisa que me falaram não, eu vi.
Paulo diz: jogue a roupa do pecado no mato, porque a roupa que transmite sexualidade é roupa que vai contaminar os homens, que vai fazer os homens cair em adultério. Aí a mulher casada fica usando roupa transmissível de sexualidade, e os homens ficam cobiçando o corpo dela e já traindo o adultério através dos olhos. Mas se você for pregar, diz: não tem nada a ver. Deus quer só o coração. Mas eu tenho que pregar a verdade. Diga agora, Jesus, porque se não ouvir a verdade através da palavra, vai ser envergonhado pelo diabo. Se não ouvir o profeta, se não ouvir o homem de Deus, pela palavra, pelo amor, vai ter que ouvir pela dor. Agora é bonito nós ser envergonhados pelo diabo. O diabo é para olhar para a sua cara e dizer: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Diga glória a Deus. Mas quando o diabo começa a zombar da tua cara, dizer que nós somos dele, dizer que nós estamos dando lugar para ele, irmão, isso é uma vergonha. É vergonhoso. Você viu o demônio aqui acusando a irmã manifestada que estava ouvindo música mundana. Aí se o pastor for falar, as pessoas acham ruim. Homem de Deus e mulher de Deus não é para estar ouvindo porqueira de música mundana, porque são músicas seculares, são músicas que são feitos pactos com Satanás para trazer problema para a vida espiritual de quem escuta. O homem de Deus, uma mulher de Deus, é para estar ouvindo louvor e adorando a presença do Espírito Santo, é convidando o Espírito Santo. A Bíblia diz que o louvor atrai a presença do Espírito Santo, mas o forró vai atrair o que, Luca? As músicas sensuais vai atrair o que? Demônios, espíritos maus. Fica a mente perturbada, fica a mente turbada, não tem paz, não tem alegria. Mas toda mulher que louva, ela tem a presença do Espírito Santo. Diga agora a Deus. Toda mulher que adora a Deus, ela atrai a presença do Espírito Santo para dentro da tua casa, para dentro da sua família. Tem paz na casa de quem louva a Deus. E louvar a Deus não só é com a boca não, é com as ações também. Como se pode dar glória a Deus? Então a verdade liberta o homem do pecado. A verdade faz as pessoas perceberem a realidade do mundo espiritual. Faz perceber o que é a realidade de quê? Do mundo? Vamos entender um pouco. Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19 diz que a obra de Satanás, a obra da carne, são manifestas quais são? Primeiro, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a que eu vos declaro que os que cometem não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 21 e 8. Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os feiticeiros, os mentirosos, não entrarão no reino dos céus. Apocalipse 22 e 15. Bem-aventurados são aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. Para que possa entrar pela porta do céu. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros e todos que praticam pecado não entrarão no reino dos céus. Diga glória a Deus. Por quê? Porque tem que andar na verdade. Irmão Lucas, dê mais um gravezinho nesse negócio. Observou, Lucas? Se tá saindo, aí tá tipo assim um eco. Ok, som, aleluia. Quem quer andar na verdade? Nós temos que andar na verdade. E eco, tá eco. Nós temos que regular esse som antes de começar o culto. Em Atos 18, 9, tá bom assim agora. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala o quê? A verdade. Temos que falar o quê? A verdade.
e não se cale-se. Porque você sabia que o diabo não quer que você pregue a verdade? Porque o diabo sabe que a verdade liberta. Diga glória a Deus. Se você não pregar para a prostituta, que se ela não deixar aquela prostituição, ela vai para o inferno, ela nunca vai deixar de se prostituir. Se você não pregar para o drogado, que aquela droga vai levar ele para o fundo do poço e vai levar ele para o inferno, ele nunca vai deixar de fumar droga. Se você não pregar para o feiticeiro, que ele vai ter que deixar a feitiçaria, porque no dia que ele morrer ele vai para o inferno, ele nunca vai deixar a feitiçaria. Se você não pregar a vaidade, as pessoas nunca vai deixar a vaidade, e essas pessoas vão para o inferno, e o sangue vai cair sobre a nossa cabeça. Mas nós temos que pregar a verdade, e não se cale, não tema, porque Deus será contigo que prega a verdade. Deus é com aquele que prega a verdade. Deus não aceita mentira na boca de profeta. Todos os profetas mentirosos da Bíblia, eles serão lançados no inferno, mas todos os profetas que falam a verdade, a Bíblia diz que o sangue das pessoas não vai cair sobre a sua cabeça, porque você está levando a verdade, e a verdade liberta. Diga glória a Deus. Deus, ele não vai cobrar de quem fala a verdade. Deus, ele vai cobrar de quem fica mentindo. Não pode andar assim. Não pode botar gata energia. Deus quer só o coração. Não pode ficar com ira, pode ficar com mágoa. Deus quer só o coração. Não pode beber uma cervejinha para dormir. Deus quer só o coração. Não pode jogar uma jogatinazinha, ou um baralhinho de azar, um joguinho de azar. Deus quer só o coração. Deus não é mau, Deus é amor. Deus não vai botar ninguém no inferno, não se iluda não. Da mesma forma que Ele tem amor, mas Ele também é justo. Diga glória a Deus. E não pense em nós que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, com nós com historinha que Deus é amor. Ou nós guarda a palavra de Deus, ou nós não anda na verdade, ou então você será lançado no inferno. Deus vai chegar para muitas pessoas que vai dizer: Senhor, em Teu nome eu expulsei demônio, em Teu nome eu louvei, em Teu nome eu preguei a palavra. Jesus vai dizer: eu não te conheço, aparta de mim, vós que pratica o pecado. Deus, ele não ama, Deus ama o pecador, mas Deus odeia quem vive no pecado. Deus, ele quer salvar o pecador, mas Deus não quer que o pecador viva na mentira. Então nós temos que largar o pecado, irmão, enquanto é tempo. Não deixa o diabo enganar você, não deixa o demônio enganar você, porque ele tá amarrando as nossas vidas para não é outra coisa, para nos levar para o inferno. E uma vez você no inferno, nunca mais você sai de lá. Você sabe dizer se amanhã você vai amanhecer vivo? Você tem ideia do perigo de nós passar 1 minuto sem a presença do Espírito Santo? Você tem ideia disso? Se nós for dormir hoje e não amanhecer amanhã, e aí, como é que nós estamos para se encontrar com Deus? Será que o nosso coração está limpo? Será que nós estamos andando na verdade como a Bíblia manda? Ou nós estamos enganchados com alguma coisa? Ou nós estamos com nossa mente autorizada? Que nós estamos com o nosso coração enganoso? Você acha que Deus está preocupado se nós vamos obedecer ou não vamos obedecer? Ele é Deus, continua sendo Deus. Mesmo que nós vá para o inferno, Ele é Deus e continua liderando o céu e a terra e o inferno. Diga glória a Deus. Mas a preocupação de Deus é tentar nos ajudar. Ele não obriga você a mudar, Ele não obriga você a fazer o que é certo, Ele não obriga você a andar na verdade, mas tem uma coisa: Ele vai cobrar a verdade de cada um de nós, e a Bíblia diz que serão julgados segundo as suas obras. Diga glória a Deus. Então produza fruto de arrependimento, para quando Jesus vier, o teu nome esteja escrito no livro da vida. Olha para seu irmão, não tem jeito, tem que andar na verdade. A mãe tem que pregar para os seus filhos quando ele estiver errado. Jesus disse: pregai para os seus filhos enquanto é pequenininho, para que eles cresçam com obediência, com temor à palavra, para que quando eles cresçam, que o pescocinho esteja grossinho, não se desvie da presença do Senhor. Mamães que têm seus filhos, ensina os seus filhos que beber errado, ensina os seus filhos que música mundana leva para o inferno, ensina os seus filhos o caminho do céu, porque se vocês não ensinar, futuramente vão ser cachaceiro, futuramente vão ser prostituta, futuramente vão ser drogados, vai dar trabalho para você, e quando você clamar a Deus, Ele vai passar na tua cara: teu filho está desse jeito, porque você não pregou a verdade para ele. Pregue a verdade para o teu marido. Ah, pastor, ele não gosta, pregue.
Salve a alma do teu marido. Pregue para o teu filho, pastor, ele já tem um pescoção, ele não quer dar ouvido, continue pregando para ele. É a única chance dele se salvar, é ele escutando a verdade. A verdade dói, a verdade machuca, a verdade descasca a ferida. Mas tem uma coisa, mas a verdade também liberta. Diga glória a Jesus. Ah, não prego não, pastor. Tá bom, deixa a sua família ir para o inferno. Aceite pecado, aceite erro, porque o sangue vai cair na cabeça do pai, vai cair na cabeça da mãe. Lá em casa eu tenho 2 filhos. Lá em casa o pau quebra. Fez besteira, tá errado. Tá errado, mude. Na igreja o pastor é do mesmo jeito. Tá errado, vai ter ouvido. Tá errado. Não, pastor, não, está errado, tem que mudar, tem que se arrepender, porque o pastor tem que pregar a verdade. Todo pastor que fica pregando mentira para agradar, através de dinheiro de crente, irmão, isso é um amaldiçoado, um pastor desse. O pastor, ele tem que falar a verdade, diga glória a Deus. Todo pastor que se vende através de dízimo, isso é um corrupto, isso é um cara usado por Satanás. O pastor, ele tem que falar a verdade, diga glória a Jesus. Pregue a verdade, porque senão vira falso profeta. Suba um pouquinho aí, Lucas, por favor. Ah, pastor, não pode pregar não, porque o povo se desvia. É porque nunca foi crente. Quem se desvia por causa da verdade nunca foi crente, nunca conheceu a verdade, porque quem conhece a verdade não se desvia dela. O chamado ao arrependimento. Primeiro lá em cima foi falado sobre o que é a verdade, não foi? Fale a verdade. Agora é o que? O chamado ao arrependimento. Mais um pouquinho embaixo, ó, e o preço pago pelos que falam a verdade. Então falar a verdade não é fácil. O chamado para o arrependimento é para o que escuta a verdade. E o preço pago porque fala a verdade, então isso é um preço que nós vamos ter que pagar. Olha para o seu irmão e diga: ninguém vai gostar de você. Diga: sabe por quê? Porque você fala a verdade. Fala a verdade para os seus amigos, para tu ver como eles saem de você. Malho era cheio de amigos, não era Malho? Porque Malho bancava droga, lanche, bebida. A casa de Malho era lotado de gente. Era amigo demais. Malho disse: vou como eu tenho um amigo. Era amigo não, era companheiro. Aí Malho tomou uma decisão de se arrepender, ouviu a verdade. Você pensa que foi Malho? Malho toda a vida que chegava aqui, era o pastor descendo o pau nos pinhaços de Malho. Aí Malho disse: pastor, não aguento mais não, pastor. Porque todo culto que eu venho, o senhor fala da minha maconha, pastor. Pelo amor de Deus, não falo mais não, pastor. Eu digo que tem que falar, Malho, que é para você ser liberto, é ou não é? Tem que bater na ferida, no problema. Aí Malho aceitou Jesus. Aí os amigos de Malho disseram: Malho, deixa de ser covarde, Malho. Você vai nos abandonar só porque ele aceitou a verdade. Os amigos já disseram: você vai nos abandonar, Malho. Por que eles disseram isso? Porque eles disseram: nós não podemos mais te acompanhar. Nós só podíamos acompanhar você enquanto você andava na mentira. Agora, como você passou a andar na verdade, Malho, nós não podemos mais andar por você. Ó, sumiram tudo aí. Aí Malho, quando encontra um e outro, quando eles veem Malho, diz: lá vem Malho. Aí Malho já toma a verdade no pé do ouvido dele. Diga glória a Deus. Aí diz: lá vem Malho encher nossa paciência agora. Vamos fugir de Malho. Você entendeu a diferença de andar nas trevas, de andar na luz, de andar na verdade e de andar na mentira, irmão? Porque você tem que pagar o preço da verdade. É verdade ou não é? Os meus amigos de droga, de cachaça, de prostituição, quando eu aceitei a Jesus, sumiu tudo. Então, para você ver que as pessoas não gostam de quem anda na verdade, porque toda vida que tu está com teus amigos, você está dizendo: ei, beber é errado, ei, fumar é errado, ei, você não pode estar raparigando não, ei, não sei o que. Você passa a ser o quê? Um incômodo para essas pessoas. É verdade ou não é? Porque você fala a verdade. Você quer ver uma coisa? Quando uma fuxiqueira for lá na tua casa
para falar da vida dos outros, e diz assim: ei mulher, vamos orar. Ei mulher, olha, vamos fazer o seguinte, mulher, olha, eu te convido para jejuar, vamos jejuar. Ei, tá bom, ei, fica aí, eu tenho uma viagem para fazer, viu, tchau. Não pisa mais na sua casa porque você falou a verdade, diga glória a Deus. Mas se você dizer: mulher, conta o babado aí, e olha, tem um negócio para te falar, conta aí mulher, olha, tá não sei o que, todo dia tá na tua casa fuxicando. Mas pregue a verdade, diga glória a Deus, para vir um arrependimento. Em Mateus 3, 1 e 2 diz: aquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus a vós. Diga glória a Deus. Tinha hora que João dizia: raça de víbora, serpente, filho do capeta, se converta, dê lugar a Deus, dê fruto de arrependimento, largue a safadeza, largue as coisas erradas, porque senão vocês não entrarão no reino dos céus. Aí o povo dizia: oh meu Deus, eu vou me perder. Ô João, o que é que eu devo fazer, João? Aí dizia: aceita Jesus como seu Salvador. Diga glória a Deus, ó. Porque eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vos encherá do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Irmão, é tão lindo uma pessoa liberta. Não tem coisa melhor e mais linda, irmão, de que as pessoas veem você como um exemplo de Deus. É verdade ou não é? As pessoas desejam ser você, não é inveja, é porque ele sente bem, sabe que a glória do Espírito Santo está na tua vida, e as pessoas desejam ser como você, irmão. É uma inveja boa, é uma inveja que é para o bem. Paulo diz: seja meus imitadores como eu fui de Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo diz: me imite. Você não vai ser um Paulo não, mas você vai imitar, e você vai guardar, vai andar na verdade da palavra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então por isso que é necessário, irmão, nós andar na verdade. Porque se nós andar na mentira, me perdoe, você pode ter 10 anos, 20 anos, você ainda vai para o inferno. Você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Nós vamos permitir que a nossa carne nos engane? Nós vamos se fazer de doido? Nós não vamos reconhecer que estamos errados, não? Ou nós não temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo não fala conosco quando nós fazemos qualquer coisa que entristece a Ele? Será que Deus não fala conosco? Porque se Deus não falar com você, me perdoe, você já perdeu a presença do Espírito Santo. Toda pessoa que tem o Espírito Santo, se você fizer qualquer coisinha que ele se entristeça, você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue orar. Enquanto não bate um arrependimento no teu coração, você sente um vazio dentro de você, você sente como se você tivesse seco, vazio por dentro, você sente que falta alguma coisa, você não tem certeza da sua salvação. Mas no momento que você se arrepende, a presença do Espírito Santo lava com o sangue do Cordeiro, e você passa a ter certeza da sua salvação. Quando você tem dúvida da sua salvação, é porque você está fazendo coisa errada diante do Espírito Santo. Olha para seu irmão, diga: Deus nos chamou para o arrependimento. Em Atos 3, 19 e 20 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Olha só, é duas coisas diferentes. Arrepender é você voltar atrás. Oi? Arrependei-vos é você fazer uma avaliação. Deus, onde eu errei? Pai, eu vou reconstruir aquilo que eu destruí. É o quê? É chamado ao arrependimento. Agora, por que eu posso me arrepender aqui agora, mas eu não me converter? Você sabe disso? Você pode ter 10 anos de crente, você se arrependeu, mas você não se converteu. Arrependimento é uma coisa, convenção é outra. Eu posso fazer uma coisa errada aqui, eu chorar, me arrepender, sim ou não? Dizer: Senhor, eu não faço mais. Mas com 2 dias, 3 dias lá na frente eu estou fazendo a mesma? Então eu não me converti. A convenção é quando primeiro vem o arrependimento: arrependei-vos e batizai-vos.
Aí a convenção é quando você recebe o Espírito, é quando você nasce é quando você tem os frutos do Espírito, então aí você se converteu. Existe o crente e existe o cristão. O crente é aquele que conhece a Bíblia, vê milagres, vê prodígios, mas não se converte. Malho viu tanto milagre, mas quando você chamava Malho para a convenção, Malho diz: não, pastor, eu não quero. E muitas vezes nós podemos até ser batizados nas águas, mas ainda não ser convertido. Você sabia disso? Eu posso ser batizado nas águas hoje, posso passar 10 anos dentro de uma igreja, mas eu ainda não estou convertido a Deus. Eu ainda estou no velho costume mundano. Eu ainda estou fazendo coisas que desagradam o Espírito Santo. O verdadeiro nascimento não tem volta. A pessoa que ela é nascida do Espírito Santo, o diabo não arrebata da mão de Deus. Diga agora: Deus, toda pessoa que é convertida de verdade pode passar luta, pode passar perseguição, pode jogar você em penitenciária, pode arrancar a tua cabeça, mas você não volta atrás, você não muda o que você fez, você continua adorando, exaltando o nome de Deus. Você faz como Jó perdeu tudo que tinha, mas ele continuou com a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jó não era um crente, Jó era convertido na presença de Deus. Agora a pergunta é: e a mulher de Jó? Era convertida, ela cria em Deus, mas na hora que o sapato arrochou, ela amaldiçoou. Ela disse: ó, eu já amaldiçoei teu Deus, e eu aconselho, amaldiçoe também, morra, vá para o inferno, Jó. Aí Jó olha para ele e diz assim como fala uma louca, fala tu: nunca blasfemarei contra o meu Senhor. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Outra coisa também que eu quero que vocês aprendam: para quem é convertido, perca é ganho. Você sabia disso? Quando você é convertido de verdade, você perde o emprego, mas não perde o Espírito Santo. Você perde a esposa, mas não perde o Espírito Santo. Você perde o marido, mas não perde o Espírito Santo. Você pode perder a casa, mas não perde o Espírito Santo. Você pode perder seu carro, mas você não perde o Espírito Santo. Vou jogar você no calabouço, mas você não perde o Espírito Santo. Diga agora a Deus, porque o Espírito Santo está dentro daqueles que andam na verdade. Quantos estão compreendendo? Diga glória a Jesus. Arrependei-vos é uma coisa, convertei-vos é outra. Arrepender, qualquer um pode fazer isso. Você pode fazer uma coisa errada agora e se arrepender, é ou não é? Mas não quer dizer que você tem o Espírito Santo. Arrependimento é uma cobrança psicológica que o próprio Espírito Santo dá, para que nós reconheçamos quando nós estamos errados. E isso é um dom de Deus. Mas o converter é quando você entrega 100% a sua vida a quem? A Deus. Toda pessoa convertida não dá 30%, não dá 20%, não dá 40%. Toda pessoa que é convertida a Deus, ela dá 100% a Jesus. Diga: a sua vida é dominada por Ele, os seus passos é dominado por Ele, tudo que vai fazer é dominado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque você se entregou 100% a Jesus. Diga glória a Deus. Não tem mais brecha para o diabo, não tem mais como o diabo usar você, não tem como ele mais te manipular. Por quê? Porque você agora está cheio da presença do Espírito. Você se converteu, você se entregou a Deus de verdade, você já não anda mais na mentira, você agora anda na verdade. Diga glória a Jesus. Então, arrependimento é uma coisa, convertimento é outra coisa. Para que sejam apagados. Olha, o arrependimento sem a convenção não é apagar dos pecados. Você sabia disso? Você sabia porque tem tantas pessoas que vai para o cabaré no outro dia porque está liso? Aí chega para o amigo: rapaz, estou arrependido, gastei o dinheiro da feira no cabaré. Oh meu Deus, o dinheirinho de comprar o pão dos meninos, é ou não é? As primas levaram tudo. Eu me arrependo, eu não vou mais para o cabaré. Quando pega o dinheiro de novo, corre para lá.
Houve um arrependimento, mas não houve uma convenção. Porque se tivesse convertido, não voltava mais para o cabaré, sim ou não? Então não adianta você fazer besteira e você chorar na cadeira: Deus, eu prometo, eu não faço mais, eu garanto, Deus. Quando é no outro dia, você está fazendo a mesma coisa, você não se arrependeu, você não se converteu. Foi um arrependimento mentiroso. Porque o arrependimento verdadeiro não se volta atrás. Diga glória a Deus. Você não volta, você passa a ser liberto. A Bíblia diz que você é liberto quando há um arrependimento verdadeiro dentro do teu coração. Olha, Malho não podia colocar a mão na cabeça de Malho, mas já começava, vai. Bufe no chão. Hoje Malho já ora nas pessoas e liberta as pessoas. Dá para acreditar nisso? Enquanto ele estava caindo, manifestando, ele estava andando na mentira, fumando droga, fazendo coisa errada. Mas no dia que ele deixou a mentira, ele pegou o arado pela mão e disse: eu quero Jesus agora. Malho recebeu o Espírito Santo e agora expulsa o demônio. E aí? E agora? Porque ele se converteu. Não foi mais um arrependimento. Quando ele fumava a droga, que dava um arroz no peito, que queria morrer, ele fica: oh Deus, me perdoe, não deixa eu morrer não, Deus. Olha, era por causa da dor, não era por causa da fé. Mas no dia que ele trocou o medo pela fé, ele se arrependeu de verdade. Diga glória a Jesus. Não tem pessoas que só clamam a Deus quando a cobra pega, né? Oh Deus, eu te amo. Até dizer que ama Deus. Promete até o que não vai fazer. Aleluia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venha assim o tempo do refrigério. Você sabia que a pessoa que anda no pecado, essa pessoa vive uma vida destruída? Não tem paz, não tem alegria. Você pode ter o que você tiver, você pode ter dinheiro, você pode ter muitos filhos, você pode ter fazenda, você pode ter o que você quiser, mas você é seco, você é vazio, você não tem paz dentro de você, você sente algo faltando no teu coração, porque você não tem a presença do Espírito Santo. Mas quando você tem a presença do Espírito Santo, você pode morar numa casa de taipe, você pode ter só uma bicicleta para andar, você pode, ninguém dá nada valor a você, mas você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa regozijada. Por quê? Porque você tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Vocês se lembram daquele testemunho, o qual o rico, ele parou na beira da estrada, ele tirou o revólver do carro, porque a intenção dele era parar no estado e se matar. Um homem rico, muito dinheiro, e ele foi entrando de mata dentro para se matar, aí ele escutou um louvor. Ele, quando escutou aquele louvor, tirou a atenção dele de se matar. Ele seguiu o caminho e percebeu, ao chegar no pé da cerca, que tinha um homem com a roupinha toda rasgada, um chapeuzinho rasgado, morando numa casa de taipa, puxando enxada no sol quente, adorando ao nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quando ele viu aquilo ali, ele percebeu que o problema era a falta de Jesus na vida dele. Não era o dinheiro, não era o que ele tinha, era a falta de Jesus. Irmão, Jesus é tão maravilhoso, irmão. Você não tem ideia o que é ter o Espírito Santo. Você não tem ideia o que é sentir. É você drobar seu joelho e sentir aquela presença poderosa vindo em tuas orações, aquela alegria. É você passando por luta e ele ali te consolando: não tema minhas servas, porque eu estou contigo. Ó, não se aterrorize, porque eu sou teu Deus. Se passarem pelo fogo, o fogo não vai te queimar, mas se passarem pelas águas, também vai te submergir. Ele está contigo nas suas lutas, nos teus problemas, nas tuas dificuldades. Ele está contigo na hora da tua doença, Ele está contigo na hora da tua partida, Ele está contigo viajando, voltando da viagem, dormindo, acordado, na hora do almoço, Ele está contigo a todo momento, te consolando, porque o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador. Diga glória a Deus. Não tem coisa mais linda, irmão, do que o teu Espírito Santo na sua vida. Mas a pergunta é: nós andando na mentira, nós vamos ter o Espírito Santo?
Nós desobedecendo a Deus, nós vamos ter o Espírito Santo? Nós trocando Deus por esse mundo podre, nós vamos ter o Espírito Santo? Porque Jesus diz que quem tiver comunhão com esse mundo não tem parte com ele. Jesus, todo aquele que faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Você sabia disso? Você quer ser inimigo número 1 de Deus? Faça as coisas que esse mundo oferece. Deus não olha você mais como um filho, como um amigo. Deus olha você como um inimigo. Está escrito na palavra de Deus. Jesus diz: quem é por nós não é contra nós. Quem por nós junta não espalha. Então nós temos que aprender que a única forma de nós andar na verdade, andar na luz, é nós andando na palavra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Jesus disse: nem para a esquerda e nem para a direita, mas siga o caminho da verdade. Diga, você só consegue andar com Jesus se você andar na verdade. Se você sair para a direita ou para a esquerda, já é procedência maligna, Deus já não está mais com você. Deus foi com Saul até enquanto ele andava na verdade. Deus foi com Salomão até enquanto ele andava na verdade. Mas no dia que Salomão e Saul saiu da verdade, o Espírito Santo desprezou eles. Então, nós devemos se arrepender, mas é obrigado a se converter. Outra coisa, se converter é quando você assume publicamente que você agora quer Jesus. Enquanto você não faz isso, você pode até se arrepender, mas você não vai se converter. Porque Jesus ele falou que a aceitação tem que ter 2 ou 3 ou 4 até mais testemunha. Sim ou não? Então, as pessoas que iam até João Batista, essas pessoas, no meio da multidão, ela dizia: João, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Diga glória a Deus. Aí João dizia: pois se arrependa dos seus pecados. João, o que é que eu devo fazer? Me batizar. Aí João batizava nas águas. Diga glória a Deus. Outra coisa, batismo nas águas não é de criança. Batismo das águas só pode ser homens e mulheres. Por quê? Porque das crianças é o reino dos céus. Jesus pegou uma criancinha, colocou sobre a sua perna e disse: não impeças que ela venha até mim, porque de todas as crianças é o rei do céu. Não existe criança no inferno, existe homens e mulheres, moças e rapazes, mas das crianças é do reino dos céus. Diga glória a Deus. Como é que uma criança do tamanho de Luquinha, ela vai se converter ou ela vai se arrepender? Porque a Bíblia diz que elas são inocentes diante de Deus. Elas nasceram do pecado, mas não cometeram o pecado. Mas quando se torna moço e rapaz, que consegue ter o discernimento do pecado, a partir daquele dia, agora é cobrada a vida dele. Então não se preocupe com teu filho, porque a Bíblia diz que no dia do arrebatamento, todas as crianças desaparecerão da face da terra. Em outras palavras, ai das grávidas e ai das que amamentam, porque tem mãe que vai estar amamentando, o seu filho vai desaparecer do seu braço e vai ser levado para a glória do Senhor, e por ela não estar guardando a palavra, ela vai ficar, mas a sua criança vai subir em o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então batismo é para homem e mulher que anda no pecado. Arrependimento é para homem e mulher, não é para criança. Criança é tão inocente que cai no fogo, cai na água, cai de cima de um prédio, elas não sabem o que faz, por isso que Deus não cobra o pecado delas. Quantos estão compreendendo? Diga glória a Jesus. Suba um pouquinho, irmão. Agora o preço de falar a verdade. Pergunta para seu irmão: vai se acovardar? Vai? Ai não, pastor, se eu pregar a verdade, meu amigo não é mais meu amigo. Se eu pregar a verdade, a minha amiga vai me abandonar, pastor. Eu já conheço ela, eu sei que ela, se eu falar para ela que ela está errada, perdi minha amiga. Se eu falar para o meu amigo, pastor, que ele está errado, ele não vai nem falar comigo mais. Mas você sabia que Deus vai cobrar de você? Porque você teve a oportunidade de salvar a vida do teu amigo e você permitiu que o diabo ceifasse a vida dele? Por uma coisa, por você não pregar a verdade. O irmão tem que pregar a verdade para a irmã tem que pregar a verdade para o irmão, o pai tem que pregar a verdade para o filho tem que pregar a verdade para o pai.
A nora tem que pregar para a sua sogra, a sogra tem que pregar para a sua nora. Na empresa você tem que pregar para o teu encarregado, o encarregado tem que pregar para o trabalhador. Então não imita a verdade, pregue a verdade, seja um atalaia, seja verdadeiro, fale a verdade, doa quem doer, não tema, porque Deus será, pastor, vamos me jogar no calabouço, não tem importância, mas Deus está contigo no calabouço para te dar vitória. Pastor, é o preço, está aqui, é o preço de falar a verdade. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, dizendo todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas verdadeiros que foram antes de vós e também vos perseguirão. Diga glória a Jesus. Olha, pastor, quer ser perseguido? Prega a verdade. Quer que as pessoas falem mal de você? Prega a verdade. Quer que as pessoas olhem para você com outros olhos? Prega a verdade. Agora você quer um monte de amigo? Prega a mentira. Mas no dia que você cair no fundo do poço, esses seus amigos, você vai ficar sozinho. Porque por eles não ser a verdade, eles não são seus verdadeiros amigos. É verdade ou não é? Porque o verdadeiro amigo é aquele que quer teu bem, é aquele que quer a tua mudança, é aquele que quer que você tenha uma vida abençoada, uma vida com a presença do Espírito Santo. Toda pessoa que aceita pecado do outro é inimigo, quer o teu mal, não quer você bem, quer você no inferno. Mas toda pessoa que quer você no céu, eles sempre vão pegar a verdade para você. Diga glória a Deus. Aí as igrejas, para não perder crente, estão pregando mentira. Que nós pode, irmão, Jesus quer só o coração, irmãos. Só o coração. Faça o que vocês quiserem, meus irmãos. Jesus quer só o coração. Muitas igrejas é assim agora. Pode ter 2 maridos, Jesus quer só o coração. Pode tomar cervejinha no final de semana, Jesus quer só o coração, meu irmão. Faça o que você quiser, Jesus quer só o coração. Pode mentir, uma mentirinha de brincadeira, não pode mentir, Deus quer só o coração. Irmão. Pode roubar a galinha do irmão, Deus quer só o coração. Há pouco tempo Deus quer só a tripa, Deus quer só o bofe, ou não é? Deus quer a verdade, diga glória a Jesus. Não ande na mentira, ande na verdade. Paga o preço que você tiver que pagar, seja verdadeiro. Não seja um crente mentiroso, não seja um crente vestido de capa como os fariseus. Seja verdadeiro em casa, no trabalho, na igreja, onde você for, viajando. Seja não um fariseu, seja um crente verdadeiro, diga glória a Jesus. Você vê nas televisões aí, uma bagaceira que está, os escândalos. Está uma bagaceira. É um roda-roda. É um marcha-marcha. Isso na igreja, né? Mas quando chega em casa, no trabalho, na escola, na rua. Uma vez, eu estava pregando no sítio. Terminou o culto, só isso para eu terminar. Aí eu estava pregando no sítio, chegou uma mulher marchando. O cérebro está repreendido, Satanás, ela caiu no chão. Olhe, a mulher intrigada com todo mundo. Só não falava do capeta, porque o capeta era amigo dela. Mas estava falando em língua, marchando e profetizando. Quando eu estava pregando justamente sobre arrependimento, lá vinha a mulher marchando para atrapalhar, para que as pessoas não escutassem sobre arrependimento. Eu vi que era um demônio. Eu digo, opa, quer atrapalhar. Eu disse, cai por terra, Satanás. Ele bufo no chão. Aí começou a ciscar como galinha no chão. Eu mandei o demônio embora, o demônio foi embora, ela correu, falou, pastor, eu não gostei do que Beck fez comigo. O que foi que ele fez? Ele estendeu a mão e eu caí no chão, ciscando como galinha. Aí o pastor disse, também, minha irmãzinha, você é intrigada com quase todo mundo da igreja.
Você fala da vida de Deus e do mundo. Aí você vai querer profetizar, falar em língua estranha para um homem espiritual. Aí ele olhou e disse: eu já queria fazer isso com você, porque eu não tive a oportunidade. Olha aí, ó. Oh, glória a Deus. Bem-aventurados sois vós, né? Quando for perseguido, terminou o culto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.